Olá a todos, bem-vindos ao curso do Zero ao Cypress. O curso onde você vai realmente aprender a fazer testes automatizados com inteligência e eficácia. Nosso curso vai se dividir entre 4 módulos dados por mim e pelo Ives Romero. Eu sou Rafael Franco e vamos iniciar o nosso curso do Zero ao Cypress. Olá pessoal, vamos começar aqui o nosso curso no módulo 1 e vamos abordar alguns assuntos. O primeiro deles é a gente entender o que é o teste de software, né? Com alguns exemplos, né? Vamos ver também alguns mitos que circulam a respeito do teste de software e o motivo deles serem essenciais, certo? Vamos lá. Então, o que é o teste de software, né? Vamos ver alguns exemplos. Certo? Primeiro temos essa definição. É a verificação feita sobre um sistema, ou uma parte dele, para garantir que uma determinada entrada sempre produza uma saída esperada. Certo? Então é o seguinte, quando a gente pega um determinado sistema, ele tem um conjunto de funcionalidades, né? E essas funcionalidades elas têm um comportamento ideal, que é o comportamento esperado para elas, né? O erro é o desvio do comportamento ideal, certo? O teste, o que ele faz? O que é testado, né? O que é testado são funcionalidades específicas, né? Para a gente testar um software globalmente, a gente teria que testar todas as funcionalidades dele uma por uma, né? Mas o teste em si, ele ataca uma funcionalidade específica, um utensílio do software, certo? Da aplicação. Aqui a gente tem, por exemplo, a transação bancária, né? A gente vê que na transferência de dinheiro, qual que é o comportamento esperado, né? É o seguinte, o valor transferido ele tem que ser removido da conta do transferidor e deve ser incrementado, né? Acrescentado na conta da pessoa para a qual o dinheiro foi transferido, né? Se a gente tiver uma transação na qual o dinheiro é clonado de uma conta para outra, sem debitar nada de quem transferiu, a gente tem um desvio do comportamento esperado, certo? Se o comportamento estiver de acordo, o teste foi realizado com sucesso, né? Não apenas tem que haver o débito, mas também precisa ser creditado na conta da pessoa certa e assim por diante, né? Então a gente tem o caso no e-mail também, né? O que a gente considera que é o comportamento esperado? É quando você envia, você preenche os campos, né, naquele painelzinho que aparece, naquela caixinha para você criar a mensagem. E quando você envia, o destinatário deve receber a sua mensagem na caixa de entrada, não nos excluídos, não nos rascunhos, não nos enviados e nem no spam, né? Embora o spam tenha casos, né, que ele direciona para lá, mas enfim, isso aí não, isso é outra coisa. Enfim, que aquele destinatário recebeu o e-mail e não outro destinatário e assim por diante. Se o comportamento estiver de acordo, deu tudo certo, né? Então, pessoal, testar um sistema é garantir que ele está se comportando da forma correta. E essa forma correta é a maneira planejada, né? É o resultado que o projetista pretende alcançar, né? Com aquela funcionalidade. Ou com aquele sistema, né? Então, vamos lá. Algumas verdades e mitos, né? É o seguinte, os testes eles não verificam todas as saídas de um sistema, pois as entradas elas são em número incalculável, né? A gente diz que elas são infinitas, certo? Então, por exemplo, se a gente pega uma calculadora, a quantidade de resultados, né, de operações que podem ser feitas, né, através da combinação dos números e dos operadores é uma quantidade infinita, porque os números são infinitos, né? Não dá para você esgotar as possibilidades não dá para você esgotar as possibilidades de soma, não é isso? Nunca daria para percorrer todas as entradas, né? E se você precisasse testar todas as entradas para saber se a calculadora estaria funcionando, nem faria sentido você ter a calculadora, né? Você bastaria ter um banco de dados armazenando numa tabela o resultado de cada operação, aí você consulta, né? E ninguém vai fazer isso, né?
Então isso significa que é o seguinte, na hora de testar, a gente precisa filtrar as entradas que vão ser objeto de teste, de testagem. Né? E aí a gente faz isso utilizando algum critério, certo? Outra coisa, pessoal, é que o teste não garante qualidade, certo? Aqui tem um exemplo de uma bolsinha, né? Para explicar o seguinte, o que o teste faria para testar uma bolsa, por exemplo? Ele testaria se o zíper está funcionando, no caso aí não é o zíper, é a fivela, né? Se a fivela está funcionando, se a alça ela realmente ela tem sustentação, ela realmente está pregada ao couro da bolsa. Enfim, ele testaria essas coisas, esses utensílios da bolsa. Mas ele não pode testar se essa bolsa é apropriada para ir para um supermercado ou se para ir para um casamento. E, enfim, né, as situações nas quais ela vai ser usada. Se você for para um supermercado, o ideal é aquele sacão preto, né? Ou então o saco do supermercado mesmo, que ele é a sua bolsa. E se você vai para um lugar como um restaurante, um lugar mais refinado, você vai usar uma bolsa diferente, certo? Uma coisa interessante também é que existe isso nos jogos, né? O teste, ele não garante que o software ele vai desempenhar bem o papel para o qual ele foi projetado, certo? Ele garante que as funcionalidades incluídas na aplicação, elas retornam o valor que é esperado para elas. Só que se o software foi mal projetado, ou seja, se ele não é apropriado para a finalidade que o programador, que o projetista tensionava alcançar, isso é outra coisa, certo? Se um RPG foi aprovado na bateria de teste de software, o teste não vai emitir um certificado de que aquele RPG é um bom RPG. Ou seja, não necessariamente, só porque as funcionalidades incluídas funcionam, não necessariamente aquele jogo será capaz de conquistar a adesão dos usuários, ou então de superar a audiência, né, os usuários a quantidade de usuários de outro RPG que já existe, certo? O teste vai comprovar, por exemplo, que durante a negociação de um item entre dois usuários, o item da negociação não vai ser clonado da conta de um usuário para a do outro, mas vai ser efetivamente transferido, né? Removido da conta de um e botado na conta de outro. No caso da conta bancária, né, que a gente já viu. O teste colocaria à prova também se quando o personagem morre, ele volta para a mesma cidade, ou então para o ponto de retorno em que o jogador fez o checkpoint. Mas tudo isso, pessoal, são funcionalidades que só serão testadas se essas funcionalidades já existirem. O teste não vai avisar para você que está faltando uma funcionalidade de checkpoint, certo? É o projetista que precisa conceber essas funcionalidades todas muito antes de testar qualquer coisa, certo? Isso é importante. Então, os testes, gente, eles custam em média de 20 a 30%, né, do orçamento, né, do software total. Né? E as empresas, elas costumam investir nessa parte de teste porque eles sabem que vale muito mais a pena você gastar dinheiro agora no teste do que você gastar mais na frente para corrigir os erros. Né? Inclusive, isso é um dos motivos pelos quais a gente vai constatar isso agora. Né? Por que os testes são essenciais? Né? Evita prejuízos gigantescos na entrega do produto. Um grande exemplo, né, é o lançamento de um foguete, certo? Que é um exemplo conhecido, né? Que depois de lançado o foguete, demorou 40 segundos para dar tudo errado, né? E o foguete explodiu, certo? Ele não conseguiu desempenhar a performance dele. Né? E aí tiveram um prejuízo lá bilionário. Foi um projeto que demorou 10 anos para ficar pronto. E qual foi a causa do erro? Foi o seguinte, na hora de fazer a conversão de um número complexo para um inteiro de 16 bits, ele fez a conversão errada, né, porque um dos valores passados estava além do limite, né, da faixa determinada para a conversão. E aí ele fez a conversão mesmo assim, ou seja, faltou um teste de verificação de limite. Né, e aí teve um prejuízo muito grande por causa disso. Né? Outro ponto, né? Esse jogo aqui chamado O Rei Leão, né? Depois que o filme Rei Leão foi lançado pela Disney, né? E ele conseguiu cativar, né? O interesse das crianças, né? Fizeram um jogo pro Rei Leão, certo?
Um jogo que fez muito sucesso, inclusive, que era um jogo muito bom, mas teve um problema, né? Ele não houve o teste, ou pelo menos não foi feito de forma adequada, de multiplataformas, né? Eles criaram o jogo pensando na plataforma, e quando os clientes compraram, nem todos usavam a plataforma para o qual o jogo foi desenvolvido, né? E eles não avisaram isso, certo? Então teve um monte de reclamações dos clientes, né? Devolvendo o produto, enfim, eles tiveram um prejuízo imenso, né? E acabou que o jogo foi o lançamento do jogo foi muito prejudicado por conta disso, né? Porque quando você desenvolve, por exemplo, para um sistema como o Windows, né? Por mais que você não pretenda desenvolver para o Ubuntu, você tem que avisar que não pega no Ubuntu, né? No caso do Windows e do Ubuntu, são sistemas operacionais muito diferentes. Se você desenvolve para o Windows, você já sabe que no Ubuntu não vai pegar, né? Mas, por exemplo, se você desenvolveu para o Windows, você tem que testar no Mac, você tem que testar em sistemas operacionais diversos, né? Para que mesmo que você não desenvolva para aqueles, você tem que pelo menos ter uma lista, né, de quais sistemas operacionais são compatíveis, certo? Então, pessoal, é isso, né? Nós ficamos por aqui e continuamos no módulo 2, né, com outro professor. Olá a todos, sou Rafael Franco e vamos iniciar o módulo 2 do curso Zero ao Cypress. Nesse módulo vamos abordar Introdução à Arquitetura ao Cypress, Preparação de Ambiente e Primeiros Passos. Ao fim desse módulo você vai estar completamente capacitado a executar qualquer teste em cima da ferramenta Cypress. Então vamos lá. O que você deve estar se perguntando nesse exato momento, o que é o Cypress? Afinal, é a ferramenta que a gente vai aprender nesse curso. Bom, em poucas palavras, Cypress é uma ferramenta de testes front-end da próxima geração que foi construída para web pages modernas, abordando os principais pontos de dor que os desenvolvedores e engenheiros de QA enfrentam ao testar aplicativos modernos, tornando possível configurar testes, ver casos de teste, executar eles e depurá-los. O Cypress é mais frequentemente comparado ao Selenium. Eu acho que todos aqui já devem ter ou escutado ou visto alguma coisa sobre o Selenium, afinal é uma ferramenta muito conhecida. Só que, no entanto, o Cypress é fundamentalmente arquitetônico e diferente do Selenium. O Cypress não é constrangido pelas mesmas restrições que o Selenium, afinal o Selenium tem várias restrições. Isso permite com que a gente escreva testes mais rápidos, mais fáceis e mais confiáveis. Tá, mas por que o Cypress é único? Só por isso? Sim, mas por muito mais. Ele oferece, como eu acabei de falar, execução de testes rápido, consistente e confiável em comparação a qualquer outra ferramenta. Não só o Selenium, mas outras ferramentas do mercado, principalmente por causa do seu design arquitetônico. Ele é resistente a flakes. O Cypress espera automaticamente por comandos e afirmações antes de seguir em frente. Chega de problema de assincronidade. Depuração. Ele tira prints instantâneos à medida que seus testes são executados, podendo passar o mouse por cima de cada comando no registro de comandos para ver com precisão o que aconteceu em cada passo, o que facilita muito na hora de depurar o código e descobrir um possível erro ao escrever seus testes. E o que é melhor, ele pode ver, podemos ver vídeos de execução de todos os seus testes na própria parte do Cypress. Ao fim dos testes, a gente basta configurar alguns plugins muito simples e o Cypress grava toda a bateria de testes, o que faz com que a gente tenha um material até mesmo que pode servir como homologação futuramente para um possível projeto. Bom, agora você deve estar se perguntando como o Cypress revolucionou o mercado. Bom, isso é simples. O Cypress ele é relativamente mais simples de executar. Qualquer outra ferramenta de teste, você precisa adicionar bibliotecas, precisa instalar plugins e acessões, instalar a própria ferramenta, colocar frameworks, enfim, afins. O Cypress basta um comando e você já pode executar os seus primeiros testes automatizados. Bom, agora vamos ver um pouco a diferença do Cypress para outras ferramentas. A maioria das ferramentas de teste, como o Selenium, ela opera dentro e fora do navegador, executando comandos remotos em toda a rede, mas o motor do Cypress opera diretamente dentro do navegador. Em outras palavras, é o navegador que está executando seu código de teste, o que deixa muito mais rápido. O Cypress ele permite que você ouça e modifique o comportamento do navegador no momento da execução, manipulando o DOM e alterando qualquer solicitação e resposta da rede em tempo real.
ele abre portas para novos tipos de teste, juntamente com o controle final sobre a sua aplicação de trás para frente. Vamos ver a diferença entre a arquitetura e execução do Selenium, por exemplo, como do Cypress nas seguintes imagens. Como podemos ver no caso do Selenium, cada um dos navegadores forneceu seus drives que interagem com as instâncias do navegador para a execução dos comandos. Ao contrário disso, todos os comandos executados dentro do navegador do Cypress são executados no navegador do Cypress como visto da baixo, o que deixa o nosso teste muito mais rápido. Tá, Rafael, mas por onde vamos começar? Bem, o primeiro passo é instalar o pacote Node. Que é muito simples, muito rápido. Eu acho que todos aqui já usaram o Node para o comando npm para muitas outras coisas. Então o Cypress não vai ser diferente. Bom, então depois de instalação, o primeiro passo é a gente verificar se deu certo instalar o Node. É um comando simples. Vamos dar o nosso terminal em qualquer lugar do seu computador, Node-v. Se aparecer a versão do Node, deu certo a instalação e vamos seguir para o próximo passo. Bom, é muito simples instalar o Cypress, como eu falei anteriormente. A gente abre a página do projeto e digita apenas o seguinte comando: npm install cypress -savedev. Se no final você tiver uma resposta muito parecida com o que está vendo na tela, provavelmente o seu Cypress já está funcionando. Bom, mas vamos finalmente iniciar o Cypress e ver como ele funciona. Tá, mas já dá pra gente fazer testes? Sim, o Cypress ele vem com vários testes de exemplo, onde você pode ver como funciona. Então vamos usar o comando npx cypreopen e ele vai abrir o dashboard do Cypress, onde aqui você vai poder ver todos os testes disponibilizados no seu projeto de testes. Se você olhar no canto superior direito, você vai conseguir ver que o Cypress ele é compatível com todos os navegadores instalados no seu computador e o Electron, o que faz com que você consiga fazer testes em multiplataformas. Bom, também é possível executar o Cypress de duas maneiras. Você pode executar o teste que você quer, a sua classe de teste, como por exemplo todo.spec.js, ou rodar todos os testes de uma vez, caso você queira realmente gerar um relatório ou ver como está o funcionamento da sua aplicação. Bom, gente, por hoje é só. Ao final dessa aula vamos ter um teste, vamos ter um quiz, então não deixe de responder. Até a próxima. Olá, sou o Rafael e hoje vamos iniciar o módulo 3 do curso do Zero ao Cypress. Bom, nessa aula vamos ver uma introdução mais elaborada do Cypress, onde a gente vai começar realmente a executar os primeiros testes, ver os primeiros comandos e finalmente fazer o primeiro teste automatizado, né? Por fim, no final da aula a gente vai ver uma pequena prática onde você realmente vai conseguir colocar em prova os conhecimentos adquiridos até então. Vamos lá então. Bom, temos o Cypress, ele é bem simples e tudo que a gente consegue fazer nele é de forma simples. Então, vamos ver esse pequeno exemplo do Cypress, onde a gente consegue perceber mais ou menos a estrutura que você vai conseguir notar do começo ao fim, sempre que a gente for realmente querer testar alguma coisa. Vai ser a estrutura onde a gente vai colocar o describe, que seria sempre o describe, vai ser o nosso cenário, a funcionalidade que a gente está testando, e o which, que é basicamente o caso de teste que a gente vai testar, ou seja, qual é o detalhe daquela funcionalidade que a gente vai testar. Por exemplo, nesse caso aqui a gente vai testar os recursos de um post, e o which, que é o caso específico, a criação de um novo post. Bom, nesse caso parece que é um pouco complicado de primeira vista, mas vamos ver linha por linha. Bom, a primeira linha eu tenho um site visit, que basicamente a gente vai visitar uma página com uma barra, contendo a barra post barra news. Rafael, mas cadê o resto da URL? Normalmente no Cypress, no início do teste, a gente coloca uma base URL, que é onde os nossos testes vão se repetir. Então, nesse exemplo, já está pré-determinado anteriormente, que vai ter essa base URL, como por exemplo www.google.com.br, e esse site visit vai apenas incrementar
essa URL. Então vamos agora para a segunda linha, onde está o SciGet. O SciGet, como o nome já diz, ele vai pegar elementos no nosso front. Então, nesse comando que ele dá, ele vai procurar um elemento do tipo input e que possui a classe postTitle, certo? Finalmente, quando ele encontrar essa classe, nós temos o comando type, onde ele vai digitar alguma coisa naquele input. Nesse caso, basta escrevermos um texto dentro. Vamos escrever my first post. Vamos para a próxima linha, onde novamente a gente vai procurar um elemento do tipo input, porém com uma classe diferente, post body. Dessa vez vamos digitar hello world, onde realmente vai ser o nosso primeiro teste. Por fim, vamos procurar com contains um elemento que contém um texto. Nesse caso, a gente está procurando algum elemento que contém um texto submit, que provavelmente será um botão onde a gente vai criar esse post. Na linha 7, a gente vai clicar nesse botão. Comando bem simples, como vocês podem ver. Na linha 8, o sci.url é um comando onde a gente vai pegar o URL que ele está, e o show onde a gente vai começar as verificações. Como a gente já clicou e já criou o post, espera-se que o Cypress atualize a página, e agora a gente tem que verificar se essa página foi redirecionada para a página correta. Então a gente vai pegar a URL correta e vamos verificar se ele está exatamente onde a gente esperava que ele estava. Aqui a gente já teria certeza que nossa primeira verificação do teste é válida ou não. E por fim, vamos de novo pegar um elemento na tela, dessa vez é um H1, só que vamos fazer outra verificação. A gente vai pegar um H1, que é um título, e vamos verificar se nesse título dessa página que foi redirecionada vai conter o texto My First Post. Se conter, finalmente concluímos nosso primeiro teste. Bom, como podemos ver, é um teste relativamente simples, mas considerando quanto código foi coberto por ele, tanto no cliente quanto no servidor, foi bastante útil. Para o resto desse curso, a gente vai explorar muito mais sobre o Cypress e como fazer realmente funcionar. Vamos identificar as regras do Cypress e vamos ver o quão útil pode ser o Cypress para o dia a dia nos testes. Ok, agora a gente já sabe alguns elementos, só que você pode estar se perguntando agora como você vai fazer para pegar esses elementos. Como você vai saber que o elemento é um input? Como você vai saber que é um select? Obviamente que a gente tem a documentação para orientar. Sempre é bom a gente procurar a documentação, ler, tirar as dúvidas. Só que o Cypress ele realmente vem para facilitar. Então, uma das ferramentas mais incríveis que tem no Cypress é o Playground. Então, no Playground, que é o que a gente está vendo agora, a gente consegue pegar o exato elemento que a gente quer, sem ter que consultar, como nas outras ferramentas, o HTML, ver se o elemento tem um ID, ver se o elemento tem uma classe específica. O Cypress ele já reconhece a melhor opção para a gente, através do Playground, que é esse botãozinho com formato de mira. Basta a gente clicar nele, selecionar o elemento que a gente quer pegar as informações e ele devolve. Por exemplo, ele já vai devolver para a gente nesse primeiro elemento, sci.get e como identificar ele. Nesse caso específico, o Cypress ele tem duas formas que ele recomenda identificar, que é através do DataSci ou do DataTest, que é de longe a melhor boa prática que um programador pode colocar no seu código, para a equipe de qualidade nunca ter um problema na hora de puxar os elementos, visto que o ID pode mudar, a classe pode mudar, mas o DataTest e o DataSci são elementos próprios para teste, então eles não precisam mudar. Então, como você está vendo aí, é muito simples, a gente consegue pegar os elementos que a gente precisa para executar os testes apenas com 2 cliques. Bom, vamos iniciar finalmente nosso primeiro teste, certo? A gente vai fazer um teste de um cadastro de um usuário, muito simples, certo? Eu vou usar aqui uma plataforma chamada KeyTest, KeyTools, onde ela vai nos ajudar. Lá tem diversas
exemplos de inputs, elementos, formulários, onde é uma ótima plataforma para a gente praticar. Então vamos lá. Vamos para a estrutura do Cypress, certo? Antes disso, antes de iniciar qualquer teste, a gente sempre tem que referenciar na nossa classe do Cypress que ele é do tipo Cypress. Seu teste não vai rodar caso você não faça isso. Segundo, o nosso nome do arquivo sempre tem que ter .spec.js. Se não tiver .spec, o Cypress não vai reconhecer como uma classe de teste. Então vamos lá, vamos abrir nosso describe. Nosso describe, a gente vai sempre descrever o cenário que a gente está testando, a funcionalidade. Então a gente vai cadastrar um novo usuário, cadastre um novo usuário. Before It é uma ferramenta, não uma ferramenta em si, mas é uma forma que a gente tem do Cypress de executar comandos antes de iniciar os testes. Então no caso a gente vai fazer a visita na URL antes de iniciar todos os testes que a gente vai executar posteriormente. Então a gente coloca o Before It, com o site visit a gente direciona a URL que o Cypress precisa acessar e vamos para o nosso primeiro caso de teste, que é criar uma conta com dados válidos. A gente vai preencher apenas os campos que realmente são obrigatórios. Então vamos colocar o first name, pegamos todos com playground. O campo mais difícil, que talvez você possa ter dificuldade, são os inputs e selects, mas a gente apenas selecionou ele com playground, dá um clique, bem simples. E por fim a gente dá um submit. Perceba que como é um teste numa plataforma mais simples, a gente vai fazer apenas uma verificação. Verificar se está aparecendo uma frase que a gente vê na modal. Então, mas no exemplo do dia a dia, o ideal seria que a gente conseguisse ver um botão de sair, um botão de bem-vindo, algo que a gente sabe sempre vai estar quando logar no sistema. Então, vamos ver como realmente funciona na prática, né? Eu vou abrir aqui meu Cypress. Perceba que ele só vai aparecer a classe cadastro, que é a única classe que eu criei. Vou finalmente executar ela. Ao executar minha classe cadastro, o Cypress vai carregar e vai executar todos os comandos que eu pré-selecionei, como vocês viram no slide anterior. Então ele vai digitar tudo e vai abrir um modal. Perceba que meu teste passou. Nesse meu teste, ele tinha que digitar todas as informações que vocês estão vendo na tela. Passou direitinho. E por fim, como eu sei que essa mensagem vai aparecer na tela, é como se fosse um bem-vinda ou um título que eu sei que tinha que aparecer, eu apenas pedi para o Cypress me garantir que essa mensagem vai aparecer depois que eu apertar o botão. Então meu teste conseguiu passar com sucesso e assim a gente tem nosso primeiro teste automatizado. Bom, para essa aula a gente fica por aqui. Fique atento aos exercícios que a gente vai colocar ao fim do curso e até a próxima. Olá a todos, sou Rafael Franco e finalmente vamos encerrar o curso do Zero ao Cypress com o módulo 4. Bom, nessa última aula vamos abordar o que é o PageObject, os benefícios dele, a estruturação das pastas e por fim vou dar algumas dicas de plugins, bibliotecas que podem vir ajudar e lançar um desafio aí para vocês finalmente colocarem a mão na massa e iniciar a carreira de testes, né? Então vamos lá. Bom, que você deve estar se perguntando agora, beleza, Rafael, o que é o PageObject? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o PageObject é um padrão de design que ajuda a aprimorar a manutenção de testes e reduzir a duplicação de código. Isso é essencial, visto quando ao longo do projeto você vai ter muitos testes e um componente mudar um ID, mudar a classe, dependendo de como está a estrutura do código, vai praticamente quebrar muitos seus testes. Então você vai ter que refatorar várias e várias vezes, o que vai deixar a manutenção bem demorada. Então o PageObject veio para facilitar essa parte. Bom, para a gente entender como funciona o PageObject, vamos criar um teste simples para a gente ver, analisarmos melhor, né? Então vamos ver esse teste simples que a gente pode observar aí na tela. Basicamente é uma função de login. Então vou entrar no site, pegar o elemento, digitar meu endereço, pegar o elemento da senha, digitar minha senha, clicar no botão entrar e vamos fazer um login. Bom, à primeira vista esse código não parece ter nada de incorreto. Realmente não está incorreto. Se a automatização fosse apenas
esse login, a gente podia acabar realmente por aqui e encerrar o assunto. Porém, o mais comum acontecer é ter vários testes dentro de um mesmo arquivo. Os nomes dos inputs podem mudar e rapidamente fica muito difícil de gerenciar, como eu mencionei antes. Já por enquanto, só estamos testando login. Então podemos antecipar esses problemas e aplicar o padrão PageObject, mesmo que seja só no login. A ideia do PageObject é separar os elementos em arquivos diferentes, baseados nas páginas em que eles aparecem. Assim, escrevemos todos os elementos e métodos específicos daquela página em seu arquivo, que é uma classe de JavaScript, e usamos diretamente nos scripts de teste. Seguindo esse princípio, no caso do login, vamos criar uma classe para o login, que é a funcionalidade que a gente está testando. Vamos criar um método chamado e-mail, onde ele vai retornar o campo que a gente quer digitar, assim como os outros, como a senha e o entrar, que a gente vai identificar os campos. Por fim, vamos exportar a nossa classe. Agora, cada um desses métodos, cada um dos métodos dessas classes, representa uma ação de teste. Com a classe criada, podemos chamar os métodos da classe login dentro dos arquivos chamados teste.login. Agora, vamos ver como vai funcionar na prática aquela mesma spec de teste. Bom, agora nesse spec de teste a gente importa nossa classe login. O describe e o it não vai mudar. O que a gente tem que fazer agora é instanciar nossa classe de login. Então, ao invés de a gente preencher manualmente, a gente vai chamar os nossos métodos login.email, login.senha, login.entrar, ao invés de realmente digitar os comandos do Cypress para pegar esses objetos. Bom, como podemos ver nesse código, a página login corresponde a um PageObject, e esse PageObject pode ser chamado dos scripts de teste para realizar o login da aplicação. O benefício que ganhamos é que, se a interface mudar, os testes em si não precisam mudar, apenas o código dentro do objeto da página precisa mudar, ou seja, a gente apenas vai precisar em um local alterar esse campo e nossos testes vão voltar a funcionar. Bom, Rafael, mas como vai funcionar bem essas estruturas de pastas? Bom, bem simples. Como que a gente vai funcionar? Dentro da pasta do Cypress, o Cypress já vem configurado com 3 tipos de pastas: as features, as integrations e a suporte. A diferença é que dentro de suporte, a gente vai precisar criar uma nova pasta chamada PageObject. Bom, vamos começar pelos features. No nosso exemplo em si, a gente não precisou usar, mas os features, a gente vai ter arquivos.json, onde serão armazenados os dados fixos para os testes. Por exemplo, no caso do usuário para um login, a gente, em vez de botar na classe de spec os dados que serão digitados, como por exemplo o e-mail e a senha, a gente coloca dentro desse JSON, onde sempre que a gente precisar reutilizar esses dados, basta chamar esse .json, que é o usuário.json. Bom, agora a gente vai ter nossas integrations, que é onde a gente realmente já está acostumado a colocar nossas specs. Lá vão ter todos os nossos testes que serão executados. E eu creio que até aqui você já deve estar bem familiarizado com essa pasta. Bom, por fim, a pasta de suporte, onde vamos criar o PageObject, a gente vai armazenar todos os elementos que irão se repetir ao longo do código, principalmente os elementos, as chamadas elementos. Então, ao invés de, como eu falei anteriormente, da gente chamar, por exemplo, o campo login, o campo digital e-mail dentro da spec, vamos chamar no PageObject. Vale ressaltar, eu sempre utilizo o mesmo nome tanto do PageObject quanto da spec. Fica até mais fácil a gente saber onde a gente precisa alterar o dado que foi alterado, caso seja necessário. Então, para manutenção vai ficar bem mais simples e você vai otimizar bastante seu tempo daqui para frente. Bom, para finalizarmos o curso, vamos dar uma olhada em alguns plugins que com certeza vão ajudar vocês durante a implementação dos testes. Então vamos lá. O primeiro plugin que a gente tem é o Add Only, onde simplesmente a gente clica no botão, ele insere o ponto only no seu teste, e quando você executar o teste vai executar apenas aquele it do comando onde você botou o only. Se é apenas um clique você coloca, um clique você remove, muito simples e é bem conveniente na hora que você tem vários casos de teste na mesma classe, né? Vamos para o próximo. O próximo é o Bracket Pair Colorizer,
ele é muito útil. Quando você está, não só para os testes, tá? Muito útil para qualquer coisa fazendo VS Code. Principalmente porque chega um momento que você não sabe qual parênteses está aberto, qual parênteses está fechando, qual chave abriu, qual chave fecha, e ele bota cores específicas para cada parênteses, para cada chave, concheite que você abriu. E nessas horas que você tem muito código na sua tela, ajuda bastante. Vamos para o próximo. Temos o E66 Mocha Snippets. Esse e o próximo vou exibir logo. Visual Studio Intelligent Code. Eles basicamente vão ajudar vocês a completar o código, ou seja, várias estruturas do Cypress que é chato você ficar sempre escrevendo, repetindo, ele autocompleta para você. Então, muito útil, poupa muito tempo e vai com certeza somar no seu tempo de execução dos projetos. Vai otimizar bastante tempo. Por fim, algo que é essencial é um framework para geração de relatórios automatizados. É o Mocha Awesome. Ele é muito bom. É um framework, então basta você instalar ele com a dependência NPM, muito simples, muito fácil de achar. E no final, quando você executa seus testes, ele gera esse relatório do que passou, do que não passou, quais foram os cenários que você testou, quais foram os casos de teste desse cenário que passou, e os testes que falharam, ele tira print, ele explica por que falhou e onde falhou, o que ajuda bastante a você expor um relatório para o time de desenvolvimento ou para qualquer time que seja. O que vemos e convenhamos é muito melhor do que a gente escrever planilhas e entregar esses relatórios, seja de qualquer outra forma manualmente, né? Vai otimizar bastante tempo aí na questão pro time de qualidade, né? Por fim, a gente tem um desafio bem simples que creio que agora no final do curso você já deve conseguir executar. Os testes que a gente fez no módulo 3, vamos refatorar ele e colocar no padrão PageOptic. No final do curso, a gente vai disponibilizar um link com todos os quiz do módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Porém, fica esse desafio aí que vai estar dentro desses quiz, dessas atividades, para você já ir pensando, já ir fazendo para não perder tempo. É bem simples, mas vai abrir bastante as possibilidades para testes automatizados. Com certeza, essa atividade vai ajudar bastante a você realmente entender e fixar tudo que foi aprendido durante esse curso, certo? Bom, gente, é isso. Agradeço bastante a oportunidade de ter dado esse curso aí para vocês. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.